Olá a todas e a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2021 e até o momento no Brasil somam mais de 325 mil mortos pelo Covid-19. O teólogo e ateu Stalin dizia que uma morte é uma tragédia, mas 1 milhão de mortes é estatística. E parece que o nosso país tem tido essa percepção, já não sensibiliza mais. Já são apenas números que não comunicam nenhum sentimento. Há uma indiferença. Talvez você não conheça ninguém próximo de você que tenha falecido ou conheça. No meu caso, 3 amigos faleceram, né? O Batata, que era pastor, e o seu filho, o Tatinha. 2 pessoas muito queridas que eu não via há muito tempo. E o Padilha, que é um amigo da comunidade de Medic aqui de Curitiba. Toda a família dessas pessoas, nós amigos, sofremos muito com essa perda. Pessoas muito queridas, muito amadas. E talvez, eu espero que não seja necessário que a gente perca alguém próximo para dar o valor e a importância e perceber a gravidade do que está acontecendo. O assunto de hoje, como você já deve ter visto no título, é sobre como os religiosos têm recebido a pandemia aqui no Brasil. Vamos ver alguns vídeos que ilustra muito bem como a religião e os religiosos estão lidando com a pandemia no Brasil. Coronavírus já chega derrotado. Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus, Jesus me mandou até ressuscitar morto. De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa, por algum acaso? As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China! Ou seja, golpe chinês. Golpe chinês. Golpe chinês quer dizer, para descapitalizar, né? Sim, tava muito alto o mercado. É verdade. Né? Abaixou, eles estão lá meio que sem comida, a comida tá muito cara. Os caras comem morcego lá na China. Os caras pegam o rato vivo assim, ó, segura e morde e come pela boca. Eles tinham que ser censurados na ONU. O epicentro tem sido a Europa. Hoje é um continente pós-cristão. É o ateísmo que está predominando. O islamismo, o homossexualismo. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Existe muito alarde, muito alarme. As indústrias farmacêuticas estão aí ficando bilionárias porque eles pegam um jato aí, cria lá um vírus no laboratório, joga em cima numa cidade, aí todo mundo corre para a farmácia. Eu corro pro evangelho. Como é que é essa história? Eu não fui para a igreja por causa do corona, eu não fui pra... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo de não vir para a igreja e ainda pegar em casa mesmo. Eu desafio uma igreja, não é só a plenitude, que é revestida de oração, que é revestida do poder de Deus e do Espírito Santo. Ela pode pegar coronavírus, pode pegar o que for lá fora, mas na casa de Deus o desafio. Deus está mandando, não é vocês que tem que temer aqueles vírus, é aquele vírus que tem que temer um crente cheio do Espírito Santo. Não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Seja o que for, coroa de onde for, nós vamos amarrar em nome de Cristo e mandar embora. Nós não podemos ter medo de jeito algum. E os países que têm a bomba atômica, será que eles podem usá-la contra esse vírus? O coronavírus? Eu tenho um caso na igreja, a moça de Itaquera, em que a moça estava com o coronavírus. Domingo ela vai levar. E não fui eu que atestei, foi o hospital da Santa Casa Santa Marcelina de Itaquera. E agora voltou o exame da cura.
cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Vai tocando nos pulmões agora, vai limpando, Senhor, as vias respiratórias. Você que não é um patrocinador, esse dia nós estamos precisando muito da sua ajuda. Eu estou abrindo o coração, porque os nossos compromissos estão de quarentena, não estão de quarentena, estão livres. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Algo que é muito importante, que você precisa saber, que é o plano de fundo disso tudo, é a arrecadação das igrejas. As igrejas, sem aglomeração dos fiéis dentro dos seus templos, têm perdas. Baixa arrecadação de dízimo, de ofertas, de venda de produtos. Então é muito importante para essas igrejas que as coisas sejam resolvidas magicamente e que tudo continue funcionando normalmente. Vou dar um exemplo do padre Antônio Firmino Lopes, que prefere que seus fiéis morram a deixar de frequentar as missas. Um padre desejou a morte de católicos que estão evitando ir às missas para se proteger do novo coronavírus, durante a homilia na paróquia São João Batista, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Enquanto proferia a missa, Antônio Firmino disse que os fiéis que não estão no grupo de risco, mas que aguardam a vacina contra a Covid-19 para sair de casa, deveriam morrer antes da criação do antídoto viral. Então aí a gente vai vendo quem realmente ama a Eucaristia, porque tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? A fala foi gravada durante transmissão ao vivo da celebração que ocorreu nesse domingo e gerou polêmica nas redes sociais. Apesar da repercussão, o vídeo continua disponível no perfil oficial da igreja. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Aqui em Curitiba, houve uma aglomeração lá no dia 24 de fevereiro, com mais de 2.500 pessoas em um culto, lá no bairro Batel, que é um bairro nobre aqui de Curitiba. Essa reunião, ela produziu R$150 mil em multas. Mas isso não foi o suficiente para intimidar as igrejas. Um dia depois dessa fiscalização, o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, reuniu novamente seus fiéis, fazendo uma aglomeração, e teve até show da filha dele. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso! Silas Malafaia, além de produzir aglomerações e desrespeitar completamente esse morticínio, ele tem exigido do Bolsonaro para que o lockdown seja impedido e as pessoas continuem aglomerando. Em tempos de fake news, mamadeira de piroca, fatos alternativos, teorias da conspiração, nós somos obrigados a perguntar para que serve a verdade. Isso é muito importante para a gente porque, diferente de outras espécies, a estratégia de sobrevivência da espécie humana é o conhecimento. Nós acumulamos, reproduzimos e transmitimos o conhecimento como uma forma de vencer as ameaças que a natureza nos impõe. Então é para isso que serve a verdade. A verdade é uma condição necessária para que a gente produza conhecimento. E o conhecimento é fundamental para que a gente sobreviva. Quando a gente não respeita a verdade, nós estamos colocando as nossas vidas em risco e a vida das pessoas ao nosso redor. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso! E é por isso que nós criticamos a religião. A religião é uma mentira. E como toda mentira, ela pode parecer ingênua às vezes, ou parecer que ela não vai ter grandes consequências. Ela serve como uma mentira para consolar as pessoas da morte, dos seus sofrimentos,
Mas essa mentira tem consequências. Uma dessas consequências é tentar resolver problemas reais com soluções imaginárias e trair completamente a realidade e a ciência. Eu vou dar um exemplo do padre Claudenir Serafim, lá de Santa Catarina. Segundo ele, os fiéis não devem tomar vacina, porque as vacinas são feitas de fetos abortados. Mais uma vez é importante nós recordarmos que o vírus não é católico, porque odeia Nosso Senhor e tem fechado as igrejas. E a salvação para a nossa vida, a nossa alma, não está na vacina. Há vários problemas morais em relação à própria vacina, que está comprovado que é feita com fetos abortados. Dos milhões de abortos, muito mais elevado do que as mortes por coronavírus no mundo, destes pobres seres humanos. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Quando você tem uma população educada a abraçar a superstição e depositar sua vida nas mãos de um Deus que tem mãos furadas, esse povo fica muito vulnerável a todo tipo de charlatanismo. Então nós vemos, por exemplo, o caso do pastor Valdomiro e a venda de feijões mágicos para prevenir ou curar o Covid-19. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito: você toma bênção. Mas isso é enganar. Não, você que está enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está em estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Ano passado, alguns dos casos mais graves foi o caso de Manaus, né? Faltou oxigênio por completa irresponsabilidade. Foi uma transmissão em massa do vírus por toda a cidade de Manaus. E qual foi a solução que os religiosos adotaram? Se aglomerar nas ruas para fazer orações. Drive-thru de oração, ao invés de tomar as medidas de segurança. Falamos sobre a importância da verdade. E qual que é a verdade mais importante desse momento? A verdade mais importante é que é necessário fazer isolamento, é necessário usar álcool em gel, máscara, é necessário que as pessoas fiquem em casa e recebam um auxílio emergencial, um suporte social para que elas possam se isolar. Só assim as coisas vão retomar. E o mais importante é a vacinação, porque na medida em que há uma imunização, a vida vai poder voltar ao normal. Um dos casos mais graves é o caso do pastor Davi Góes. Ele, em uma reunião, disse para milhares de pessoas, de fiéis, que a vacina transmite o vírus HIV e que a vacina chinesa ela causa câncer a longo prazo. O Ministério Público do Ceará pediu para que ele prestasse um depoimento e para que as medidas fossem tomadas e ele responsabilizado por essas mentiras. Mas é muito difícil, porque é mais fácil você
convencer alguém de uma mentira do que convencer ela de que ela foi enganada. Daqui a muitos anos, muitas pessoas vão morrer de câncer. Por quê? Por causa da vacina. Um cientista francês soltou um vídeo todo em francês agora, ele alertando sobre a vacina. O vírus já está sendo constatado por ele, que é um grande cientista francês. Ele está dizendo que o vírus surgiu na França, criado em laboratório e foi levado para a China e foi aprimorado na China. No mundo não tem uma nação comprando vacina da China. Quem está comprando? São Paulo. Você concordando comigo ou não? Graças a Deus que tem um presidente doido aí que está dizendo aqui no Brasil que não vai ser obrigado ninguém a tomar. Porque se fosse outro, dizia, vai todo mundo tomar. Depois que essa substância entrar no nosso organismo, vai atingir o nosso DNA. O cientista francês disse que até HIV tem dentro dela. Quando você não tiver uma coisa boa para falar, fica quieto. Mesmo que as medidas judiciais sejam tomadas, o estrago já é feito. O movimento anti-vacina, ele é alimentado. E a suspeita sobre a vacina aumenta. E isso só atrasa os nossos avanços para retomar a vida normal. O vírus não se importa em que você acredita ou se você acredita. A realidade pouco se importa com as suas crenças. E o preço dessas fantasias é pago na forma de vidas. Então, por exemplo, o pastor Tiago Andrade, que era um pastor bolsonarista que defendia o uso de cloroquina e esses falsos remédios como vermífugos, como tratamento precoce. Ele faleceu do Covid. Cantoras gospel também faleceram. Nos Estados Unidos, também vários religiosos foram mortos pelo vírus. Na Ucrânia, teve um líder ortodoxo que disse que o Covid era uma punição às uniões e aos homossexuais. Ele também foi internado, bastante idoso. Então, esses são casos que mostram que se a realidade não for respeitada, há consequências graves. E o maior problema do religioso, eu vou deixar aqui uma foto do Edir Macedo se vacinando, é que ele não vai assumir a responsabilidade dos danos que ele causa, da desinformação e das mentiras que a religião difunde. A religião, ela tem muitos privilégios, mas na hora de assumir a responsabilidade, ela não recebe os doentes nos seus templos. Ela não interna os seus doentes. Pelo contrário, os seus doentes e religiosos vão para os hospitais. Então, eles enriquecem através dessas mentiras, mas não assumem as responsabilidades. Nesse momento, eu fico muito triste de fazer um vídeo a respeito disso. Mas é fundamental perceber que não só hoje, como em outros momentos da história da humanidade. Na pandemia da peste negra, teve um bispo que pediu para que os mortos fossem jogados nos fios, falando em nome de Deus. E isso ajudou a praga, a peste negra, a se espalhar pela Europa. Então, essas são pessoas que falam em nome de Deus, de um falso Deus, e que coloca a sua vida e a minha vida em risco, de uma forma bastante irresponsável. Mas eu gostaria de fazer uma pequena exceção para um padre, que é o padre Júlio Lancelotti. Porque o padre Júlio Lancelotti tem feito um excelente trabalho com a população em situação de rua. Ele tem feito esse trabalho fazendo as suas orações, com a sua religião, mas, na prática, ele tem alimentado essas pessoas, tem acolhido essas pessoas, tem feito todo um processo de humanização. Né? Não só as pessoas em situação de rua, como as pessoas trans.
E isso é muito importante. Mas a exceção só reforça, só confirma a regra. Ele é uma exceção. E mesmo seu excelente trabalho, ele não é realizado com orações. Ele é realizado com ações práticas e diretas. Então, nossa homenagem ao padre Júlio Lancelotti. A religião, ela é uma ofensa à vida. Ela é um louvor à morte. Ela despreza essa vida real, humana, pois ela acredita que a vida verdadeira só vai existir depois da morte. Depois da morte, as pessoas vão encontrar Deus. E por isso, a religião, no geral, desvaloriza a vida. Ela é um louvor à morte. Ela é um insulto à inteligência e à dignidade humana. Um grande abraço a todos. Se cuidem dessa pandemia. Com muita tristeza que eu termino esse vídeo, mas a luz no final do túnel, isso vai passar para todos nós. Um grande abraço a todas e a todos. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso!